Nós vamos falar sobre o Rei da Glória, baseado no Salmo 24. Por gentileza, então, todos com a Bíblia aberta, Salmo 24, assim diz a palavra do nosso Deus. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra lida. Fala conosco e nos ensina ao estudarmos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O Rei da Glória, como falei, é o título para o nosso estudo. Este salmo, escrito por Davi, retrata o povo de Israel que vai para o Monte Sião, vai para o culto, vai para o templo adorar o Senhor Deus. Também esse salmo é baseado ou inspirado na ideia de que um rei vai para a guerra com o seu general e o seu exército, e ao retornarem vitoriosos e chegando próximo aos portões, alguém clama: abram os portões para que entre o rei vitorioso, o rei glorioso. É mais ou menos esta ideia que o salmista quis passar, quis transmitir para nós, inspirado nas suas vitórias, inspirado nas suas glórias. Davi era um rei glorioso, um rei vitorioso, um rei que tinha tido a graça, a bênção de reinar sobre uma nação cujo Deus é o Senhor, um rei abençoado por Deus, escolhido por Deus, um Deus que tinha recebido a bênção de Deus para reinar e governar sobre uma nação soberana, uma nação que não devia nada a ninguém, uma nação que não era vassala de ninguém. Pelo contrário, era uma nação vitoriosa que venceu vários povos ao redor. Eu gostaria que nós lêssemos, que nós estudássemos mais de forma mais detalhada para nós entendermos, porque inclusive este salmo tem uma aplicação no Senhor Jesus Cristo, daí se dizer que este salmo pode ser também um salmo messiânico, e nós vamos estudá-lo para nós entendermos quais são as lições que nós poderemos tirar para a nossa vida. Tá certo? Então vamos ver. Em primeiro lugar, o Rei da Glória criou a terra e a estabeleceu sobre os mares. Por gentileza, vamos ver mais uma vez, agora a partir do versículo 2. Diz assim: fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. A ideia aqui é que o Rei da Glória é o Senhor Jesus Cristo, que também é o Criador do universo. Foi ele que fundou a terra, foi ele que estabeleceu a terra sobre os mares, foi ele que formou tudo, que criou o mar, o céu, a terra, o mar, e todos os seus habitantes, todos os seus moradores. Foi ele, o Senhor da glória, que criou tudo para o louvor da sua própria glória, para o seu engrandecimento. Deus criou tudo porque ele quis.
Ele criou soberanamente, livremente e para o louvor da sua glória. Então, o texto aqui nos informa que ele fundou a terra sobre os mares. Você já parou para pensar que o mundo, o planeta Terra, que é uma bola, se diz que tem 70% de água e 30% de terra. E já imaginou que bola perfeita, que fica sobre o nada, e que, apesar de ter tanta água, ela não inunda a terra, não encharca a terra. Isso só pode ser obra de Deus. Pegue uma bacia, faça uma experiência, coloque 30% de terra na bacia e depois 70% de água. Você verá que a água vai encharcar toda a terra. Mas, apesar de o planeta Terra ter mais água do que terra, a água não consegue encharcar toda a terra. Nós vivemos sobre a terra seca. Tudo isso é providência de Deus. Tudo isso é graça. É bênção. Sabermos que o Senhor Deus, que criou todas as coisas, ele criou perfeito. Absolutamente perfeito. Tudo que ele criou. Quando ele criou no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia e até o sexto dia, ele foi dizendo, e viu Deus que era bom. Significa dizer que ele criou absolutamente perfeito no seu devido lugar e que não há nada de errado, nem um milímetro de erro na construção suprema, gloriosa, maravilhosa que Deus fez. Fico imaginando que nós, muitas vezes, quando vamos construir uma casa, ou quando alguém constrói uma casa para nós, tem tantos erros, não é verdade? É um erro aqui, é um erro acolá. A gente entra na casa e faz uma série de mudanças, uma série de reparos, porque tem tantos erros. Pois é, Deus construiu este planeta e não houve um errinho sequer, porque tudo foi feito absolutamente perfeito, no seu devido lugar, por um arquiteto absolutamente perfeito, por um criador soberano e perfeito, e ele criou tudo, e não só criou tudo, ele criou tudo do nada. Ele foi fazendo, formando pelo poder da sua palavra. Não havia matéria-prima ao criar as coisas, exceto algumas outras, mas a matéria-prima foi ele que criou, como é o caso, por exemplo, da terra. Depois cria os animais a partir da terra, depois cria as plantas a partir da terra, mas ele que criou a matéria-prima. Nós estamos, então, diante de um Deus soberano, do Rei da Glória, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ainda mais, no primeiro versículo diz assim, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Deus é o dono do céu, da terra e do mar, de tudo que existe. Ele é o governante supremo. Ele é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor dos mares. Este filme aí que você encontra na internet, O Senhor dos Mares, é uma falácia. Senhor dos mares é o Senhor da glória. É o Deus criador, porque é ele que governa, que manda nos mares. Para ser Senhor dos mares, precisa andar sobre os mares, como o Senhor Jesus Cristo andou sobre as águas. Para ser Senhor dos mares, precisa mandar o mar se abrir e ele obedecer, como foi o caso de Deus ter feito isso através do seu profeta Moisés no Antigo Testamento. Para ser Senhor dos mares, ele precisará ordenar um grande peixe para engolir um homem, livrando aquele homem da morte, porque ele foi jogado ao mar para morrer. No entanto, Deus providencialmente mandou um peixe engolir Jonas. E engolir não foi para destruir, e engolir não foi para matar, foi para socorrer, foi para livrá-lo da morte. Para ser Senhor dos mares, precisa ordenar os peixes que entrem numa rede, como foi o caso do Senhor Jesus Cristo, que ordenou e
Diz o texto que foram pegos muitos peixes, quase 200 peixes, não me lembro exatamente quantos peixes naquela pescaria, quando o Senhor ordenou que os apóstolos jogassem a rede do outro lado do barco. Para ser Senhor dos mares, é preciso mandar no mar, na água, mandar nos animais marinhos, para ser Senhor, e esse Senhor é o Senhor da glória, é o Deus Criador, é o Senhor Jesus Cristo vitorioso, que voltou da batalha para o céu, e quando entrou no céu, entrou vitorioso, como ele tinha sido proposto, e ele veio e conquistou a morte, conquistou a nossa salvação com a própria vida. Este é verdadeiramente o Senhor dos mares. Este é verdadeiramente o Senhor dos céus, Senhor da terra, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em segundo lugar, o Rei da Glória escolhe um monte, Monte Sião, através do qual revela-se a humanidade. A ideia aqui é de um poderoso general no monte. Este grande general escolhe um monte, o Monte Sião, e ele faz um discurso naquele monte: venham meus seguidores. Esta é a ideia. O Senhor dos montes, o Senhor dos senhores. Agora a pergunta é: quem obedecerá a sua voz? Quem irá para este monte? Quem se aproximará dele? Lembremos que o Senhor Jesus Cristo fez o seu precioso sermão, conhecido como Sermão da Montanha, ele fez no monte. E os discípulos se sentaram na relva para ouvir a sua mensagem, a sua palavra. Então, a pergunta é: quem é capaz de ir a este monte? Quem é capaz de ouvir o Rei da Glória, de adorar o Rei da Glória? Que inclusive é perguntado no versículo 3, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? A resposta: o povo santo de Deus. No versículo 4 diz assim: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Portanto, aqui nós podemos perceber que há um convite, e somente aqueles que foram purificados por Deus aqui estarão neste monte. Evidentemente, aqui é uma linguagem figurada para o convite para fazermos parte do reino de Deus, do reino dos céus. E a Sião, a Canaã celestial, é o nosso destino final. É para lá, para o monte Sião, a Sião celestial, a Canaã celestial, onde está já o Rei da Glória, é que nós vamos. E nós, pela infinita graça e misericórdia de Deus, estamos sendo santificados, purificados, porque o texto diz assim: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. O povo de Deus é santificado pelo próprio Deus, é separado do mundo, é convocado a viver em comunhão com o Rei da Glória, com a ajuda do Espírito Santo. O povo de Deus não anda, não entrega sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. E o texto continua dizendo que este que vai para o monte, ou estes que vão para o monte, é a geração dos que buscam a face do Deus da aliança. O versículo 6 nos informa: tal é a geração dos que o buscam,
dos que buscam a face do Deus de Jacó. Aqui nós temos, irmãos, a ideia da aliança. Quando você vir na Bíblia Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, se lembre imediatamente da aliança que Deus fez com o seu povo. Principiando com Abraão, o patriarca Abraão. Depois ele renova essa aliança com Isaac e em seguida com Jacó. A mesma aliança, esta é a mesma aliança. E esta aliança foi renovada através do Senhor Jesus Cristo. E o povo de Deus faz parte desta aliança. E é um privilégio muito grande fazer parte desta aliança. Porque quem faz parte desta aliança está seguro por Deus, guardado por Deus, preservado por Deus para ir morar no céu. Aliás, somente aqueles que estão nesta aliança é que vão morar no céu. É que vão para a glória, pois o Rei da Glória já está na glória. E nós estamos sendo santificados a cada dia, preparados a cada dia para irmos morar no céu. Morar na glória, como diz o texto da palavra do nosso Deus. Portanto, aqueles que fazem parte da aliança, aliás, esta aliança foi renovada com o Senhor Jesus Cristo. Ele próprio, quando na última ceia, ou quem sabe na primeira ceia, no caso, a Santa Ceia, porque ali foi a última Páscoa, ali nós vemos a instituição da ceia, o Senhor diz, esta é a nova aliança, uma aliança no meu sangue. Então, o Senhor estabelece, renova, o Senhor inaugura a nova aliança. E quem faz parte desta aliança vai para este monte, o Monte Sião, o monte de Deus, o monte do Rei da Glória, o monte do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos continuar firmes, buscando a nossa santificação, não para sermos salvos, não para irmos para o monte, mas porque já fomos salvos e já estamos no monte, que é a presença do Senhor. Portanto, a honra, a glória e o louvor seja ao Senhor da glória. Terceiro e último lugar, o Rei da Glória é anunciado para entrar pelos portais da cidade. Volte, por favor, no versículo 7, diz o texto: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. A ideia aqui nós temos a personificação dos portões, ou da cidade ou do templo. Aqui, então, a ideia é como se os portões falassem. Ou, se você preferir, o rei volta vitorioso. Imagine aí Davi voltando vitorioso, ele que foi o autor deste salmo, voltando vitorioso com o seu exército. E ao se aproximar de Jerusalém, alguém grita: o rei chegou, o rei está chegando, abram os portões para que ele entre. E o rei entra, vitorioso, sobranceiro. O rei entra em Jerusalém com a vitória na mão, e ele é aclamado, ele é exaltado pelo povo, e o povo o aplaude e assim por diante. Esta é a ideia. Então, você vai ver lá no versículo 8, ok? Quem é o Rei da Glória? Alguém pergunta. Quem é o Rei da Glória? Resposta: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Ou talvez, se você preferir, um anjo tenha proclamado quando o Senhor Jesus Cristo volta para o céu, quando ele chega lá vitorioso da sua grande empreitada, quando veio para salvar, para conquistar a nossa salvação com a própria vida. Então ele, o rei vitorioso, um grande general que batalhou, que lutou pela nossa salvação, pela nossa vitória, ele volta e ao chegar um anjo anuncia: levantai, ó portas, vossas cabeças, versículo 9, ó portais eternos,
Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Então, o anjo anuncia que o Rei da Glória chega vitorioso. E aí alguém pergunta, quem é este Rei da Glória? Versículo 10. Quem é esse Rei da Glória? Não é? Um outro anjo pergunta, quem é este Rei da Glória? E talvez um outro anjo responda, o Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Eu creio que aqui esta ilustração cabe muito bem, serve muito bem. É muito provável que, ao escrever este salmo de forma poética, o salmista tinha isto em mente. O Rei da Glória chegando no céu vitorioso, com a vitória na mão. O Senhor Jesus Cristo conquistou a nossa vitória, a nossa salvação, o nosso perdão, a nossa comunhão com Deus, a vida eterna. O Senhor Jesus Cristo conquistou com a própria vida. O Senhor Jesus Cristo conquistou ali na cruz do Calvário e volta vitorioso. E todos os seus seguidores, todos os seus súditos foram beneficiados, abençoados, libertos, socorridos, transformados. Sim, o Rei da Glória chega no céu com a vitória na mão e os seus seguidores são a sua coroa, são a prova da sua vitória. Que bênção, que salmo precioso, que lição maravilhosa, que maravilha nós sabermos que o Rei da Glória, que criou o céu, a terra e tudo que existe, é o mesmo Rei da Glória que nos convoca a vivermos em santidade, em comunhão com Ele, vivendo de acordo com a vontade dEle. E como diz o versículo 4, limpo de mãos e puros de coração, que não entrega a sua alma à falsidade nem jura dolosamente. Que privilégio, que bênção sabermos que este Rei da Glória vai para o céu vitorioso, com a vitória na mão, e entra e é aclamado, e é louvado, e é exaltado o nosso Redentor, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Toda honra, toda glória e todo louvor ao Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor por grande vitória, por uma vitória tão maravilhosa, por uma bênção tão preciosa que Ele nos deu. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muitíssimo obrigado. Como nós nos alegramos ao lermos a Tua palavra, Senhor, e vermos lições tão preciosas, a convocação do povo de Deus a uma vida de santidade, de compromisso, de lealdade ao Senhor. E também sabermos que o Senhor entrou vitorioso no céu e voltará para buscar a sua igreja, para nos levar. Nós também entraremos vitoriosos no céu, na tua presença, Senhor. Muitíssimo obrigado. Louvado seja o teu nome. Nós oramos, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos, a tua proteção, a tua purificação, a tua renovação, Senhor. Nós oramos e nós te agradecemos de todo o nosso coração, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.